Samuel capítulo 12, versículo 18, leiamos até o verso 24. Abra o seu coração. Amém? Abra o seu coração. Deus está no controle de tudo. Segundo Samuel 12, versículo 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falavam, porém não davam ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diríamos que a criança está morta? Por que mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e estendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi para sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazer-a voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e chamou-se a sabedoria sobre a tua palavra. Nós sabemos o quão importante é o Senhor trazer luz às Escrituras. Fala conosco de uma forma simples, de uma forma pontual. Em nome de Jesus, abra o coração de todos que precisam dessa palavra. O Senhor não me deu essa palavra à toa. Em nome de Jesus. A trama desenrola-se assim. No tempo em que os reis iam às guerras, a Bíblia diz que Davi optou por ficar em casa, dentro do seu palácio. E dentro do seu palácio ele resolve ir até o hall, lugar mais alto que havia. Ele observa uma mulher se banhando, uma linda mulher. A Bíblia diz que ela era belíssima, uma grande donzela. E ele, quando coloca os olhos naquela mulher, se apaixona pelo corpo, pela beleza que ela tinha. A Bíblia diz que Davi manda chamar essa mulher e traz ela para as suas recâmaras, para o seu palácio. E dentro do seu palácio, ele vai possuí-la. Ele foi informado que essa mulher era casada, e casada com um dos seus melhores soldados, Urias. Mas mesmo assim o desejo e a ociosidade de Davi era muito maior do que o desejo que ele havia no coração de ser fiel a Deus. Então ele cai em adultério com essa mulher. Ele se deita com ela, ele a possui e ela retorna para sua casa. Depois de algum tempo ela informa a Davi que ela havia engravidado dele. E é interessante que, para tentar esconder o pecado que ele cometeu, ele vai chamar o seu marido Urias, o marido da esposa Batseba, e vai pedir para que ele se deitasse com ela para tentar esconder os fatos, as provas, para tentar ocultar aquilo que ele havia cometido. Mas ele era fiel. Ele não quis se deitar com a sua esposa porque sabia que a arca e Israel estavam no relento. Ele não se deitaria com ela e nem tomaria vinho com ela, sabendo que Israel estava acampado em um campo de batalha. Então Davi tenta de várias formas, não consegue, e a história vai se desenrolando assim. Davi escreve uma carta a Joabe e diz para Joabe: coloque Urias no campo de batalha, na primeira fileira, para que ele seja alvejado e morra. E isso acontece. A carta chega na mão de Joabe, e agora Urias está na frente da batalha e ele morre. A notícia chega de novo na casa de Batseba, a morte do seu marido. Ela fica em luto, ela chora, ela pranteia. Davi consegue o que queria.
E Davi vai escondendo isso por muito tempo. Talvez durante alguns meses, ele esconde de todo mundo aquilo que ele havia feito. Mas depois de 9 meses, a criança que Batseba estava gerando vem à luz. Você conhece a história. E aí Deus vai tocar no coração do profeta Natã, para que Natã fosse até Davi e revelasse o que estava oculto, o que estava sendo ocultado por muito tempo. A Bíblia diz que o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, ele disse, ele vai contar uma história, Natã vai narrar uma historinha, para tentar ilustrar aquilo que Davi havia cometido. Ele diz, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e tinha com ele filhos. E vindo um viajante muito rico, deixou este de tomar uma das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se ira e diz, como esse homem é digno de morte? Ele tirou a única ovelha que esse homem possuía, tirou da mão desse homem a única ovelha e deu ao viajante. Esse homem precisa morrer, e esse homem precisa restituir 4 vezes mais a quem ele defraudou. Natã está observando a cena, e Natã olha para Davi e diz, Davi, esse homem que tomou a única cordeirinha do homem pobre, é você. Você é o responsável por tudo isso. E aí Natã vai liberando uma série de palavras contra Davi. A espada não se apartará da sua casa. Você será envergonhado, as suas esposas serão entregues aos homens na rua. Você sofrerá vendo tudo isso. E a Bíblia diz que Davi, quando ele viu aquilo que ele havia feito, quando a ficha caiu, quando ele percebeu que ele havia ferido e entristecido o coração de Deus, Davi se arrepende. A Bíblia diz que Davi disse, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. E também o Senhor disse, olha, não vou te matar, mas eu vou te poupar. Porém, o filho que Batseba está gerando, que gerou, que veio à luz, será ferido. E a Bíblia diz que o filho de Batseba é totalmente ferido por Deus e adoece. A criança foi ferida por uma enfermidade grave. E a Bíblia diz que Davi, quando viu a sua criança, ele abre um período de jejum e oração. Ele vai se trancar em um lugar, vai jogar cinza sobre a sua cabeça, vai se prostrar em terra e vai dizer, Deus, poupa a vida dessa criança como o Senhor poupou a minha vida. Ele não comeu, ele não bebeu, ele não pranteou, ele não quis receber ninguém. A Bíblia diz que Davi ficou em um período intenso de quebrantamento, de oração, de jejum, de comunhão com Deus. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, Deus feriu a criança e a oração de Davi não foi ouvida. A criança morreu. E quando a criança morre, Davi percebe o comentário dentro do palácio e diz, e agora? Será que a criança morreu? Davi ficou extremamente abalado com tudo aquilo que ele estava enfrentando, passando. Todos pensavam o seguinte, dessa Davi não vai conseguir superar. Dessa Davi não vai conseguir sair. Todo mundo pensou, como é que ele vai sair dessa? Porque se você ler a história, você percebe que os criados ficaram tão angustiados com a situação de Davi, que pensaram que Davi não conseguiria sair dessa. E eles pensaram, será que Davi não vai tirar sua própria vida? Porque o quadro emocional de Davi está totalmente abalado. Será que ele não vai se suicidar? Porque ele caiu em adultério e agora ele tem a perda de um filho que ele tanto esperava. Davi não vai aguentar. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Essa é a realidade da sua vida. Essa é a história da sua vida. Tem muita gente olhando para você e dizendo, dessa ele não vai conseguir superar. Dessa ela não vai conseguir passar. Dessa ela não vai conseguir aguentar. Perdeu o filho, está de luto, perdeu um trabalho, perdeu quem ama. Ele não vai conseguir superar essa. Mas eu tenho uma palavra para você. As suas expectativas e a sua força não vem do homem. A sua expectativa e a sua força, ela vem de um Deus que tudo pode e que está no controle da sua vida. Quem está de fora acha que você não vai conseguir superar. Quem está de fora não entende o que você está passando. Quem está de fora não compreende a sua dor, a sua crise. Quem está de fora julga, mas não conhece os fatos por completo. E quem está de fora está dizendo, será que vai aguentar? Será que suporta uma traição? Será que suporta uma depressão?
Será que vence essa síndrome do pânico? Será que ele consegue sair desse emaranhado de dívidas que ele está? Eu não sei se ele vai conseguir. Então Davi, ele vai fazer algo incrível. Quando ele viu que o filho estava morto, quando ele viu que não conseguia fazer mais nada, ele pensou o seguinte: o que eu faço agora? Então ele tem uma ideia. A Bíblia diz que quando ele recebe a notícia da morte do filho, versículo 20, Davi se levantou da terra. E a Bíblia diz que quando ele se levanta da terra, ele se lava, se unge, troca a sua roupa, entra na casa do pai e começa a adorar. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Quando ele ficou sabendo que o filho havia morto e não havia mais nada a ser feito, ele toma uma iniciativa. Versículo 20, ele se levanta da terra, ele se lava, se unge, troca a sua roupa, entra na casa do Senhor e começa a adorar. Come pão, começa a comer pão e se alimentar. Eu quero dizer algo para você: o que fazer em momentos como esse? Qual momentos que nos falta chão? O que fazer em momentos como esse, quando a dor rouba a nossa alegria? O que fazer como momentos como esse, onde um tsunami atinge a sua vida e tira tudo das suas mãos em um piscar de olhos? O que fazer quando o desespero toma conta da sua alma? Quando vemos coisas que nós amamos morrendo aos nossos olhos? O que fazer quando parece que a esperança foi embora? Responde para mim. O que fazer quando tudo sai do seu controle? Quando você cai, quando você está prostrado e quando parece que você não vai sair dessa situação? Davi vai me ensinar algumas coisas aqui. Isso aqui eu não sei se eu vou falar. Davi me ensina algo aqui, que existem perdas em nossa vida que são irreparáveis. Grave essa palavra. Existem perdas nas nossas vidas que são irreparáveis. E não adianta você chorar o leite derramado. Perdeu, acabou. Existem perdas que são irreparáveis. Existem situações que não vão voltar mais. Existem coisas que saíram das suas mãos, que não vão voltar para as suas mãos mais. Não adianta você trancar no seu coração quem você sabe que precisa sair dele. Não adianta você pensar que pode segurar as coisas quando você não pode segurar as coisas. Davi poderia ficar autocomiserando-se, ele poderia ter pena de si, ele poderia ter ficado se martirizando, mas não adianta você se culpar por aquilo que aconteceu. Não adianta você chorar o leite derramado. Você vai precisar mudar a sua aparência, você vai precisar mudar essa cara de derrotado que você está, você vai precisar tirar esse semblante de fracassado que você está, você vai precisar entender que gente também erra, ser humano também cai, ser humano também peca, ser humano também comete delitos, transgressões. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Levanta a sua mão para receber essa palavra. Todos pecaram. Porque a natureza humana é uma natureza pecaminosa. Mas olha aqui, ó, fiel é Deus. A Bíblia diz: se o justo cair, não se encontrará prostrado. Deus o levantará de novo. Deus vai te levantar de novo. Não importa onde você caiu, não importa qual foi os tropeços da sua vida, não importa o que você perdeu. Você tem que entender uma coisa: existem perdas que são irreparáveis, não volta mais. Não há nada que você faça que possa voltar de novo. Agora a pergunta é essa: Deus já te perdoou? Porque a Bíblia diz que Deus perdoa Davi. Havia consequências, mas Deus perdoa Davi. Agora você precisa se perdoar. Você precisa aceitar o perdão a si mesmo. O filho morreu e não podia se fazer mais nada. É difícil demais quando a gente perde quem ama. É difícil demais quando a gente espera meses para ter algo e aquilo que a gente está esperando sai com tanta facilidade das nossas mãos. É difícil demais quando a promessa morre. É difícil demais quando o sonho morre, quando a família se divide. É difícil demais quando a promessa se acaba e nada se cumpre. É difícil, sabe por quê? Porque a gente quer estar no controle das situações. Você sabe qual que é a parte mais triste de ir em um velório? Não é quando está sendo velado o corpo. A parte mais triste para quem perdeu um ente querido é quando a sepultura é aberta.
Aleluia. É quando a mãe vê que não tem mais como o filho voltar. É quando o pai vê que não tem mais como o filho retornar. É quando você vê que saiu do seu controle. A parte mais dolorida de um enterro é quando a cova está aberta, o caixão entra dentro dela e a areia vai caindo em cima, porque quando você enterra, não dá para voltar a ter vida de novo. Quando você coloca aquilo ali dentro, acabou, já era, página virou. Você sabe por que Davi, ele não parou na dor? Escuta isso, você sabe por que Davi não parou na dor? Porque Deus havia confiado algo grande nas mãos dele. Ele queria até parar, porque aconteceu o que aconteceu com ele, não era fácil. Você sabe por que ele não parou? Porque havia algo que Deus havia confiado nas mãos dele. Se você me perguntasse o que, eu lhe diria com toda certeza: um reino. As dores que você enfrenta não pode ser maior do que aquilo que Deus te prometeu, do que aquilo que Deus falou que ia se cumprir na sua vida. Eu sei que está doendo, eu sei que o vento passou, eu sei que você está em crise, eu sei que ninguém te apoia, eu sei que tem muita gente que foi ingrato com você, eu sei que tudo saiu das suas mãos, do seu controle, mas espera mais um pouco, você tem algo para cuidar. Deus colocou pessoas para você cuidar, Deus colocou pessoas para você mentorear, Deus te confiou uma família, Deus te confiou uma igreja, Deus te confiou um trabalho, Deus te confiou amigos, Deus te confiou pessoas que têm você como referencial. Você não pode parar, você não pode se render, você não pode voltar atrás. As suas dores não podem ser maior do que as promessas de Deus na sua vida. As pessoas que estão à sua volta precisam de você. Você sabia disso? Você é um referencial de Deus. Pastor, mas eu sou fraquinho. Você é um referencial de Deus. Pastor, mas eu estou entristecido. O crente mais fraco aqui dentro é mais forte do que qualquer outra pessoa que está fora dos caminhos de Deus. Olha aqui para mim, ó. Você não pode desistir agora, porque saiu das suas mãos algo que você queria. Quando você não tratar essas feridas, você não pode curar ninguém. Enquanto você não permitir ser curado, você não pode ser ferramenta de cura para ninguém. Hoje, o Senhor está trazendo um antídoto aqui para as nossas dores. Hoje é encerramento da série Superando Dores. Existe uma cova aberta, você vai sepultar todas as suas dores, vai jogar terra por cima e vai continuar olhando para frente. Por quê? Porque existe um reino para você tomar conta, existe um reino para você possuir, existe um reino que é para você governar. Existem súditos que estão olhando e dizendo: ele vai passar por essa, ele vai superar essa. Filipenses 3,13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo-se das coisas que ficaram para trás. Você não pegou essa aqui não? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Um pegou ali, ó. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando-se para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pastor, eu quero parar. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não dá para ir correndo, vai andando. Não dá para ir andando, vai de joelho. Não dá para ir de joelho, vai se rastejando, mas não para. 2 Coríntios 4,17: porque a nossa leve e momentânea tribulação trará um peso excelente de glória. Olha para o seu irmão e diz: você não pode parar agora. Vai, sacode ele e diga: você não pode parar agora. Vai. Você está longe ainda. Diga: você não pode parar agora. Vai. Se ele veio para o culto hoje, ele vai participar do culto. Você não pode parar agora. Você não pode entregar os pontos agora. Pastor, está doendo, mas você tem um reino para cuidar. Pastor, perdi. Você perdeu, mas tem filhos para criar. Pastor, perdi, mas você tem um marido que te ama ainda. Pastor, perdi, mas tem gente que se espelha em você. E você não pode parar. Eu vou extrair 3 lições desse texto e termino. Primeiro, você precisa se levantar. Versículo 20 diz que quando Davi soube que o filho havia sido morto, ele se levanta.
Quando ele ficou sabendo que não tinha mais jeito, ele se levanta. E ele fica de pé. Eu não estou dizendo você se levantar fisicamente. Eu estou dizendo você se levantar espiritualmente. Eu estou dizendo, não é a renovação do homem exterior, eu estou dizendo da renovação do homem interior. Eu não estou dizendo que os homens enxergam, a maquiagem que os homens enxergam, as vestimentas que os homens enxergam, o sorriso falsificado que o homem enxerga. Eu estou dizendo levantar interiormente. Eu estou dizendo de você não vir para a igreja só quarta-feira, porque tem muita gente que está aqui hoje, vai sair daqui cheio do Espírito Santo, mas quando chegar na quinta-feira, meio-dia, o vaso que estava cheio na quarta começa a perder o azeite. Por quê? Porque tem uma ferida no vaso. O vaso está trincado e o azeite vai se escorrendo. Aqui dentro você é forte, você pensa que vai conseguir, mas lá fora vem as lembranças, vem a sua memória, as dores vêm tentando te sequestrar de novo, as crises existenciais vão tentando te colocar para baixo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o oleiro está aqui hoje, amado, ele quer pegar esse vaso. Ele quer pegar o vaso hoje, e ele quer moldar o vaso de novo. Você pode hoje pegar-se e lançar-se na mão do oleiro e dizer: Deus, me quebra, me faz de novo. Deus, eu estou machucado, eu estou quebrado, eu estou falido. Joga-se na mão de Deus e diz: Deus, refaz o vaso de novo. Para quê? Para que você não fique oscilando. Um dia está bem, um dia está mal, um dia adora, e um dia reclama, um dia bendiz, e um dia murmura, um dia está cheio de Deus, e outro dia não está cheio de Deus. Deus quer tirar essa oscilação da sua vida. Deus quer fazer você firmar os seus pés sobre uma rocha. A Bíblia diz que quando ele soube que a criança morreu, ele se levantou. Existem coisas que você vai ver morrendo diante dos seus olhos. Não é para você entrar em depressão. Para de ser bobo, irmão. Não é para você entrar em crise existencial. Para de ser bobo. Não é para você colocar uma corda e se suicidar. É para você se levantar e dizer: ó, maior é o que está em mim do que o que está nele. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Davi orou 7 dias. Mas tem horas que a nossa oração não vai resolver. Não é porque Deus não te ama que Ele não responde a sua oração. É porque Deus quer te ensinar lições. Deus não havia rejeitado Davi. Deus amava Davi. Deus cuidava de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. A gente olha para Davi como um gigante, como um homem que derrubou grandes homens, como um grande guerreiro. Ninguém olha para Davi como um homem que perdeu muitas batalhas. Ele perdeu essa batalha, mas ele era um homem quebrantado, arrependido. Ele era um homem que cometeu um pecado e quando se arrepende não volta a cometer o mesmo pecado. Eu estou dizendo para você, amado, que quando a gente se arrepende de coração, de corpo e de alma, o Espírito Santo faz uma regeneração no nosso coração, na nossa vida. E Deus não vai deixar de investir em você porque você é um pecador. Deus vai continuar investindo em você. Porque quando Davi se arrependeu, ele se arrependeu de verdade. Se Deus investiu em Davi, Ele também investirá em nós. Você crê? Você crê que Deus também investirá em nós? O que será que Deus não poderia fazer com você? Só que enquanto você permanecer caído, enquanto você começar a se tornar alguém que não quer se levantar, para de ser vítima. Abandone a mentalidade de vítima. Olha aqui, ó, o tempo é oportuno para você dizer: Deus, eu não posso fazer mais nada, eu tenho que me levantar. Enquanto você continuar no chão, é difícil Deus mudar a sua história. Põe-te em pé, esforça-te, tem de bom ânimo, e Deus falará contigo. Enquanto você permanecer caído, você não vai viver as promessas de Deus na sua vida. E outra, quando você cai, muita gente espera que você não se erga de novo. Muita gente acredita que você não vai se reerguer de novo. Muitos têm certeza disso. Mas Davi faz ao contrário. O que ele me ensina? A primeira coisa: você precisa estar em pé. Você precisa estar em pé. A Bíblia diz que quando ele soube, ele se levanta. A segunda coisa que eu aprendo com Davi: você precisa aprender a sepultar suas dores. Aleluia. Você precisa aprender a sepultar suas dores. Por quê? Porque a vida continua. Você está comigo? Grande parte das coisas que adoecem você é porque você trancou-as dentro do seu coração. Grande parte das coisas que adoecem você é porque você trancou dentro do seu coração.
Grande parte das coisas que feriram você, você ainda tem respingos de lembrança no seu coração. Eu já contei essa história. Um dia, uma pessoa me machucou muito, me feriu muito. Eu estava na Argentina, jantando com a minha esposa, me lembro como se fosse hoje. Nós sentamos na mesa para comer, e eu me lembrei das feridas que aquela pessoa fez no meu coração. Eu estava a quilômetros e quilômetros de distância do Brasil, e eu me lembrei daquela pessoa que feriu meu coração. Eu percebi, falei, Deus, eu preciso liberar essa pessoa do meu coração, porque enquanto eu não liberar essa pessoa do meu coração, não tem espaço para as novas pessoas entrarem no meu coração, não tem espaço para eu experimentar o Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas hoje vivem essa mesma história. Um casamento frustrado, um relacionamento frustrado, um ministério frustrado, alguém que passou na sua vida e te machucou, te castrou, te mutilou, e você, quando você se lembra disso, você ainda sente aquele respingo de mágoa, você ainda sente aquela raiz de amargura querendo brotar no seu coração, você ainda sente o asco de olhar para a imagem, para a foto daquele indivíduo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a vida continua, você vai precisar abrir o seu coração, pegar a chave que você jogou fora, abre o seu coração e diz, Senhor, eu não quero mais deixar no meu coração essa dor que eu estou sentindo, eu quero liberar. Sabe como eu comecei a fazer? Nas minhas orações eu estendia a minha mão e dizia, Senhor, eu abençoo fulano de tal, libera da minha vida em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo fulano de tal, libera da minha vida em nome de Jesus. Irmão, passou 3, 4 meses, eu parei de lembrar. Ou seja, eu tirei do meu coração aquilo que eu mesmo havia colocado dentro. Não sei se é que eu vou falar isso aqui não. Você não é um cemitério para guardar sepulcros. Você não é um cemitério para guardar gente morta no seu coração. Guarda isso. Você não é um cemitério para guardar dentro de você coisas mortas. É engraçado. Quando a gente está machucado com alguém, sabe o que a gente faz? A gente sepulta ela e guarda no nosso coração. É ou não é? Não quero mais falar com fulano. Fulano, eu cortei a amizade. Fulano lá e eu aqui. Sabe o que você está fazendo? Você está sepultando alguém no seu coração e deixando esse cadáver andar dentro de você. Quanta gente aqui que não sepultou gente no coração, e quanta gente aqui não sabe que alguém sepultou você no coração de alguém. Deus quer ressuscitar isso. Põe para fora isso. Seu coração é morada do Espírito. Sabe o que Davi está dizendo? Eu vou abrir uma cova e eu vou sepultar minhas dores. Por quê? Porque a vida continua. Agora tenha discernimento, amados, para saber a hora de soltar esse defunto. Posso falar ou não? Tenha discernimento para saber a hora de soltar o defunto. Tem gente que não cresce. Sabe que aquilo que você mais ama está te machucando, mas você não solta o defunto. O defunto caminha com você. Você sabe que isso está te martirizando, que isso está tirando o seu sono, que isso tira a sua paz, que isso tira a sua comunhão com Deus, mas você não conseguiu se livrar do defunto ainda. O defunto ainda continua carregando com você. Tenha discernimento, você tem que colocar uma pedra em cima disso. E olha aqui, ó, colocar uma pedra em cima disso não é se esquecer, é lembrar sem se ferir. Quando você coloca uma pedra sobre uma situação, não é que você vai esquecer, você até se lembra, mas não te fere mais. E a segunda coisa que Davi me ensina é isso: sepulte os seus mortos, sepulte as suas dores. A primeira coisa que as pessoas fazem quando elas estão machucadas com alguém, sabe o que elas fazem? Elas deixam de vir à igreja. Conhece alguém assim? A primeira coisa que as pessoas fazem quando elas estão machucadas com alguém, quando elas perdem alguém, quando elas ficam desempregadas, quando elas caem, quando elas são machucadas por alguém da igreja, a primeira coisa que elas fazem, elas se afastam da comunhão. Muita gente é assim. Sabe o que Davi faz? Quando ele perde, ele se aproxima da comunhão. Eu vou dizer de novo. Muita gente quando perde algo, Deus não me ama. Pô, a igreja, a oração do bispo não faz efeito. Poxa, vou procurar uma igreja melhor para congregar. Você viu, fulano me machucou. Eu vou sair da igreja, fulano me feriu. Fulano não sei o quê. Amado, você acha que eu estou aqui por quê? Porque eu venci minhas feridas. Vítimas olham para suas feridas. Guerreiros olham para suas cicatrizes. Você escolhe ser vítima ou ser um guerreiro, uma guerreira de Deus.
Deus está trazendo uma palavra ao nosso coração, que a primeira coisa que muita gente faz, quando está machucada, quando perdeu algo, é se distanciar da comunhão. Davi faz o quê? Perdeu, meu filho morreu, não tem mais o que fazer, eu vou me levantar, vou trocar minha roupa, vou me ungir, vou comer pão, e vou entrar dentro da casa do Senhor, e eu vou adorar a Deus. Ele não adorou a Deus porque Deus restituiu o filho dele. Ele adorou a Deus porque Deus levou o filho dele. Ele não adorou a Deus porque Deus trouxe o filho no colo dele de novo. Ele adorou a Deus porque Deus levou o filho dele. Ou seja, ele agradeceu a Deus por aquilo que Deus havia feito na vida dele. Você precisa ser mais agradecido a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Pastor, perdi. Agradece porque você perdeu. Pastor, mas foi embora, eu queria muito. Agradece porque você perdeu. Pastor, mas eu amava demais ela foi embora. Agradece porque você perdeu, porque Deus não vai fazer você se perder com as perdas da vida, Ele vai te alinhar no propósito. Então Ele precisou deixar partir para você acordar e voltar a adorar. A Bíblia diz que ele entrou na casa de Deus e ele adorou. Adoração significa agradecimento. Agradecer o quê? Agradecer pelas perdas. Pastor, estou desempregado, eu tenho que agradecer? Sim. Pastor, mas eu fui traído, eu tenho que agradecer? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas meu melhor amigo, eu confiei o cartão na mão dele, eu confiei o ombro para ele, eu confiei, abri minha casa, olha o que essa pessoa está fazendo comigo. Agradece a Deus. Vão os anéis e ficam os dedos, dizia um proverbiano. Aleluia. Você está comigo? Se Deus deixou embora da sua vida é porque não era para caminhar com você. Mas você disse, não, ela foi embora. E pega o defunto e coloca e vai para o culto. Bispo, trouxe o defunto para você orar. Pastor, você não acredita que Deus restitui? Acredito. Mas eu também entendo que existem momentos que você vai ter que abrir covas e sepultar covas, sepultadores. Eu conheço um Deus que ressuscita mortos, mas eu também conheço um Deus que não ressuscita mortos. E se Ele fizer é Deus, se não fizer é Deus, se ressuscitar é Deus, se não ressuscitar é Deus. Se Ele restituir seu relacionamento é Deus, se não restituir é Deus do mesmo jeito. Você não pode fazer, eu vou ficar de biquinho, eu vou procurar uma igreja e fazer uma campanha, eu vou subir para o monte e pedir. Você faz o que você quiser, se Deus diz que não, é não. Agora se Deus diz que sim, esperei com paciência no Senhor, Ele me ouviu. Aleluia, Ele me ouviu, e aí? Ele me tirou do charco de imundícia, me colocou para se assentar no meio de príncipes e governadores. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é só você esperar, vai se cumprir, vai chegar. Agora deixa eu dizer algo para você, chegou o tempo, solta o defunto. Solta, mas eu amo, solta. Vou sentir falta, solta. E agora, e a saudade, solta. E aí, aprenda, isso é maturidade. Enterre as suas dores, esqueça. Enterre as suas dores e esqueça. Pastor, mas é mais forte do que eu. Não, quem habita em você é mais forte do que está tentando morar em você. Isso você pode ficar tranquilo. Permita-se isso, enterre, larga. Eu não gosto muito disso não, mas desapega. Diga para o seu irmão, desapega. Solta o defunto, vai. Me ajuda aí, irmão. Solta o defunto, diga isso aí. Solta o defunto. Solta, irmão. Olha o mau cheiro, já está com mau cheiro. Solta. Tem gente que quer... Posso falar ou não? Isso aqui eu não vou falar não. O cara não quer ser mais amigo do outro. Não, tem que carregar amizade. O cara não quer mais, respeita. Você é um transporte, carrega em você quem você quiser. O que você não pode dever para ninguém é o amor. Você vai ficar mendigando amor? Você vai ficar mendigando atenção? Você vai ficar com essa mendigância para suprir carências? Meu irmão, Deus te fez completo. Você se completa em Deus. E por estar completo em Deus, as pessoas se completam no que Deus te deu. Então está na hora da igreja amadurecer. Está na hora da igreja sair da infantilidade. Está na hora da igreja deixar de ser um berçário infantil e começar a ser um exército militante.
Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que você aceitaria Jesus e tudo ia mudar na sua vida, a não ser que você ouviu isso em uma igreja que prega um outro evangelho, como diz Paulo na carta aos Gálatas. Mas a Bíblia diz que aquele que for fiel, aquele que levar uma vida piedosa, ele vai sofrer muitas perseguições, ele vai receber uma quarentena de açoites, ele vai ser fustigado com varas, ele vai ser apedrejado, vai descer de janelas com cestos, ele vai ter naufrágios, ele vai ter picada de cobra, ele vai ser ele vai ser injuriado, blasfemado, perseguido. Se tudo está acontecendo na sua vida, amado, se o vento passou na sua casa, pode ter certeza, é porque você está vivendo um propósito de Deus, e as distrações querem fazer você perder o caminho, o objetivo. Não se distraia, não se distraia em nome de Jesus. Eu quero dar essa segunda palavra para alguém aqui. Solta o defunto, solta, enterra. Pastor, mas eu amo. Solta. Pastor, vou sentir saudade. Solta. Deus está no controle de tudo. E se eu morrer? Morre não, filho. Ninguém morre de amor não, filho. Posso falar um negócio? Pode mesmo? É melhor a pessoa estar do outro lado sarada do que perto de você doente. Hein? Vocês estão comigo? Agora olha a maturidade do homem. Morreu? Precisa sepultar. Precisa enterrar. Já era. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu tenho que me colocar de? A segunda coisa que eu tenho que sepultar minhas, e eu termino dizendo isso. Terceiro, quem aprende a se pôr de pé, quem aprende a sepultar dores, vai experimentar o novo de Deus. Olha o que a Bíblia diz no verso 24. Que após Davi ter perdido o filho, ter enterrado o filho, ele voltou para casa. E a Bíblia diz que ele vai consolar Batseba. Ô meu amor, tudo bem? A gente perdeu um filho? Perdemos. Como está teu coração? Ele vai consolando ela. Daqui a pouco, quando Davi vai perceber, eles já estão conversando sobre um futuro que Deus havia de preparar melhor para eles. Quando eles vão percebendo, a Bíblia diz no verso 24, que consolou Davi Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela de novo. Ou seja, ele não permitiu que o luto impedisse a capacidade de ele continuar acreditando nas promessas de Deus. Ele não permitiu que aquela dor ofuscasse o vinho novo de Deus. Ele se deita com ela, sabe o que acontece? Depois de 9 meses, você vê o quê? Você vê o quê? O resultado. Você sabe o que eu aprendo com Davi aqui? Deus nunca vai tirar algo de você sem te dar algo melhor. É que você não vem no culto hoje, não. Deus nunca vai tirar algo da sua mão sem te dar algo melhor do que permitiu tirar. Pastor, saiu da minha mão. Se foi Deus que permitiu sair, descansa. Daqui a pouco vem algo muito melhor, muito maior, coisas que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, que nem penetrou no seu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o adoram em espírito e em verdade. Deus nunca tira algo da sua vida para que Ele não possa te dar algo maior. Salmo 30, verso 5, porque a ira de Deus dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Jó 14, verso 7, porque há esperança para a árvore, que quando for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das muitas águas, brotará e dará ramos como uma planta. 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, os defuntos velhos, as covas abertas, as dores passadas passaram, foram sepultadas, porque Deus
fez tudo novo. Essa palavra é para alguém aqui. Ageu 2:9, a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Pegou aqui, ó. Você está no culto hoje? Pega, irmão. A glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. É tempo de recomeçar de novo, é tempo de virar a página, é tempo de se permitir se apaixonar de novo, é tempo de você encontrar um novo relacionamento, é tempo de você firmar seus pés na igreja, é tempo de você experimentar um vinho de Deus, um novo de Deus. Deixa o que passou, passou. Não, você não pegou isso. Diga para quem está do seu lado: o que passou, passou. Deus tem coisas novas para você. Vamos sepultar as nossas dores hoje. A glória da segunda casa, Leandro, na sua vida vai ser maior do que a glória da primeira. Você pode ficar com essa cara feia olhando para mim, você pode não acreditar no que eu estou dizendo para você, mas eu sei o que Deus falou comigo essa tarde. A glória da segunda casa vai ser maior do que a... Deus falou comigo essa tarde que nós vamos viver um novo recomeço. Arruma força da onde não tem. Aleluia. Se desprenda do seu passado, porque o tempo do renovo vai chegar. O tempo do renovo vai chegar. Então ele recomeça a sua vida de novo. Eu quero imaginar um negócio aqui. Imagina Davi se levantando. Olha aqui para a gente terminar. Ele se levantando, deitando com a sua esposa. Depois de 9 meses a mulher fica grávida. Eu acredito que ele voltou no mesmo lugar que ele estava chorando. E ele escreveu num papel uma frase. Onde está escrito isso? 1 Diego capítulo 3, versículo 12. Está cheio de teólogo aqui hoje, ó. Aí ele escreveu uma frase assim. Chamou um súdito e disse: olha, saia nos vilarejos, saia nas cidades, saia por todos os lados e avisa a todo mundo que eu estou de pé, que o rei deles está de pé. Avisa para Jerusalém que eu estou de pé de novo. Será que essa palavra falou com alguém aqui? Avisa para Jerusalém que eu estou de pé de novo. Você vai mandar um recado no mundo espiritual hoje. Você vai mandar um recado no mundo espiritual hoje. E o recado é esse: eu aprendi a sepultar minhas dores, se coloquei de pé, vou experimentar o novo de Deus. E tem mais: eu quero que todo mundo que pensou que eu estava morto, todo mundo que pensou que eu ia me suicidar, me enforcar, entrar em depressão, que eu ia tirar minha vida, não, Deus restituiu a minha sorte, Deus mudou a minha vida e eu estou de pé. Levanta a sua mão para a gente terminar essa palavra. Vou terminar cedo hoje. Pega essa palavra no seu coração. Deus está te colocando de pé de novo. Deus está te colocando de pé de novo. Recebe essa palavra. Deus está te colocando de pé de novo. Avisa para São Miguel Paulista que o Rafael está de pé. Avisa para São Miguel Paulista que o Paulinho está de pé. Avisa para São Miguel Paulista que o Dick está de pé. Avisa para São Bernardo do Campo que o Leandro está de pé, que a Kalinde está de pé. Avisa para São Bernardo do Campo que o Anderson está de pé. Avisa para o Brasil que eu estou de pé e a glória de Deus vai dá um pulo dessa cadeira, meu irmão. Dá um pulo. Recebe essa palavra. Pega essa palavra no seu coração. Bate na mão do irmão e diga: está de pé. Se você quiser ficar caído, fica. Mas o Espírito Santo quer nos colocar de pé. Eia, subamos e possuamos a terra. Deus prometeu. Eia, mas a terra tem gigante, eu sei que tem gigante. Mas Josué e Caleb diz: não, Deus prometeu, e se Ele prometeu, nós vamos entrar na terra. Oh, Espírito Santo, permita ser curado por essa palavra. Se põe de pé, Mateus, levanta. Levanta, Nil, levanta. Levanta, Rodrigo, se põe de pé, meu filho.
Oh. Desespero me tomar, oh, por mais pressão que seja. Sai do seu lugar e vem à frente. Há um renovo de Deus hoje. Oh, Jesus. Pastor, eu estou caído. Sai do seu lugar. Deus vai te colocar em pé. Pastor, eu estou carregando defuntos. Vem aqui. Você vai sepultar eles hoje. Sai correndo. Você que está na internet aí, recebe essa palavra. Sepulte os seus mortos. Enterre as suas dores. Sai correndo. Vem à frente. Oh. Vem sepultadores hoje. Isso, pastor. Eu estou doendo, está doendo, mas eu vou entregar hoje. Entrega no altar hoje. Deixa no altar.